Glória a Deus, meus queridos amados irmãos. Aqui é o irmão Gilson do canal Comunidade dos Discípulos. Louvado seja Deus. Meus queridos, e a gente vai dar continuidade ao estudo, do livro O Evangelho Encoberto, de David W. Deer. A gente ainda está no primeiro capítulo e já falamos sobre alguns tópicos, O Evangelho Encoberto, diluindo o Evangelho, modificando a mensagem. E hoje a gente vai dar continuidade no O Evangelho do Perdão. Louvado seja Deus. É onde nós vamos, o subtítulo, do primeiro capítulo é esse. Esse livro, como eu falei, ele tem 87 páginas, Ele tem 87 páginas, louvado seja Deus. E a gente vai tentar aqui falar desses capítulos, de todo ele, para a gente crescer na graça e no conhecimento, em nome de Jesus, para a gente poder compreender um pouco da palavra de Deus. E assim, se houver da minha parte alguma heresia, algo que os irmãos não concordam, os irmãos podem colocar aí no comentário, dizer, olha, Diácono Gilson, o que o senhor falou está errado, certo? Com todo respeito, irmãos, comentários, sem ofensa, sem xingamento, tá certo? A gente tem que estar diante de Deus, ter uma linguagem de acordo com a vontade do Senhor, sem ofender os irmãos, respeitando a opinião de cada um, entendeu? E na medida do possível a gente está ali aprendendo junto, crescendo junto, tirando as dúvidas juntos para a glória de Deus. Vamos orar, pedir ao Espírito Santo que nos ajude, que nos auxilie, Porque nós mesmos, da sabedoria nossa humana, a gente não consegue falar das coisas de Deus, Mas antes eu quero aqui, em nome de Jesus, começar esse trabalho de hoje com a leitura, Onde a gente não fizemos uma leitura, da palavra de Deus, mas hoje nós vamos, aleluia, vamos aqui ler o Salmo, meu querido, o Salmo 5, aleluia. Oração da manhã, É um salmo de Davi. Diz assim a palavra de Deus: dá ouvidos, ó Senhor, às minhas palavras, considera os meus pensamentos íntimos, concede a tua atenção ao meu clamor, o socorro, meu Rei e meu Deus, pois é a ti que eu suplico. Pela manhã, ó Senhor, ouve a minha voz, logo cedo te apresento o meu sacrifício e aguardo com esperança, aleluia, porque tu, ó Deus, não tens prazer na injustiça e contigo não pode habitar o mal. Os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeia todos os que agem com maldade. Destrói os mentirosos, os que têm sede de sangue. Os fraudulentos são abomináveis ao Senhor. Quanto a mim, graças à tua grande misericórdia, poderei entrar em tua casa e me prostrarei em direção ao teu sagrado templo, com reverência e adoração. Conduze-me, ó Senhor, na tua justiça, por causa dos que me espreitam. Aplaina à minha frente o teu caminho. Na boca deles não há palavras sinceras. Suas mentes tramam continuamente o mal. Suas gargantas são como um túmulo aberto, e como suas línguas sedutoras enganam. Condena-os, ó Deus, caiam eles em suas próprias tramas.
expulsa-os por causa dos seus muitos pecados, porque se rebelam contra ti. Mas alegre-se todos os que em ti colocam a sua fé. Cantem de felicidade para sempre. Estende sobre eles a tua proteção e rejubilem-se em ti os que amam o teu nome. Em verdade, Senhor, tu abençoas o justo e com escudo o cercas da tua benevolência. Louvado seja Deus, meu querido. Aleluia. Veja, meu amado, o que esse salmo aqui ele nos fala, né? Da importância da gente orar, né? Um salmo, ele tem como título a oração pela manhã, um salmo de Davi, né? Davi sempre estava orando a Deus, pedindo ajuda, pedindo direção, pedindo proteção. Davi sempre quando ia para a guerra, ele pedia a orientação de Deus. Ele não fazia nada sem antes pedir uma resposta ao Senhor. E eu faço uma pergunta para você. Você tem, antes de tomar a decisão, você tem buscado em Deus a resposta, a direção? Se você deve verdadeiramente, às vezes, um projeto que você almeja realizar, às vezes algo que você pretende fazer, você tem primeiro perguntado a Deus se é de Deus? Você não pode colocar, meu querido, tomar a frente, né, de Deus. Você precisa esperar no Senhor, deixar que Ele haja por você e não tomar a frente. Muitas das vezes a gente toma a frente de Deus e acaba indo de mal a pior. Então, que nós, né, possamos sempre estar pela manhã, meu querido, orando, tendo uma vida consagrada, lendo a palavra, jejuar, né? Eu sei que muitos irmãos trabalham, né? Às vezes não pode estar ali jejuando, né? Devido ao trabalho, às atividades que o trabalho faz, cansa. Mas você pode, irmão, no fim de semana, né, fazer seu devocional. E você que está em casa, o meu conselho é, enquanto você está aí parado, talvez desempregado, adoentado, irmão, ore, medite na palavra de Deus, né? Faça a obra do Senhor, né? Pregue através das redes sociais, leia a palavra, tire louvores, isso é importante. Você tem uma vida de comunhão com Deus, você vai crescendo, você vai ajudando outras pessoas que estão fracas na fé. Quantos irmãos aí estão fracos na fé? Precisando de uma palavra de esperança, de uma palavra de vida. Quantas pessoas estão aí desoladas, lamentando a morte de seu parente. E às vezes uma palavra que você fala, por mais simples que ela seja, ela vai alcançar o coração dessa pessoa. E aí você estará fazendo a obra, né? Pessoas que vão ouvir aí a sua live, você vai alcançar vidas no hospital, nos presídios, em casa. Mas isso pregando uma genuína palavra, né, irmão? A palavra de Deus, tá certo? Então, meu irmão, aqui o que eu posso dizer para você, procure ter uma vida de devocional com Deus, irmão. A Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Nós não estamos de pé pela nossa, porque eu sou bonito, porque eu sou forte, eu estou de pé porque eu sou tal. Não, é a misericórdia de Deus, irmão. O mundo está aí com seus pecados. Se a gente não estiver orando, se a gente não estiver buscando a Deus, o inimigo ele arma laço, irmão. E a gente precisa ter o discernimento do Espírito Santo. A gente não sabe quem está à nossa volta, ao nosso derredor, né? Nós não conhecemos o que passa no coração das pessoas. Às vezes as pessoas aparentam ser boas, mas dentro do coração delas existe o mal, né? Elas não estão alegres às vezes com a tua presença, não gostam do que você faz, entendeu? Principalmente aqueles que verdadeiramente são de Cristo, irmão. Às vezes o inimigo não gosta de ouvir você falar de Jesus, de você sair para a igreja, aquele irmão, aquela irmã, vive só na igreja, quer ser santo demais, quer ser melhor do que os outros, né? É isso que o mundo pensa, muitas das vezes, do cristão. Mas por que eles pensam isso? Porque eles acham
Porque às vezes tem irmão que não tem sabedoria e se coloca numa posição de superioridade. E nós não somos, irmão. A gente tem que entender uma coisa, que nós não somos melhores do que ninguém, né? Que nós não é o nosso mérito a salvação, foi algo dado por Deus, foi de graça, não é pelas obras que a gente faz, né? Foi a graça do Senhor Jesus que nos alcançou e com certeza vai alcançar outras vidas, por mais duro que seja o coração, né? Louvado seja Deus. Então a gente tem que ter, meu querido, aqui, nos embriagar da palavra de Deus, sabe? A gente tem que nos embriagar da palavra de Deus. Às vezes as pessoas do mundo, o que é que as pessoas do mundo aí querem? Elas se embriagam, né, na cachaça, elas se embriagam, né, nas coisas, né, buscam a felicidade naqueles momentos, mas a gente tem que estar, aleluia, embriagado da presença de Deus, da palavra de Deus na nossa vida, esta palavra, esta água viva correndo em nossas veias, meu irmão, cheio do Espírito Santo, resplandecendo a luz de Deus. Quando o demônio olhar para a sua cara, para os seus olhos, para a sua face, ele vê a presença de Deus, a luz brilhando. E quando ele se levantar, ele cai por terra, porque maior o que está em você, o que está em mim, que é o Espírito de Deus, a presença de Deus na nossa vida, amém? Mas para isso é necessário a gente buscar a Deus. Louvado seja Deus. Eu não sei nem por que estou falando isso, mas o Espírito Santo me tocou para a gente falar isso, mas nós vamos entrar no assunto do nosso livro, né? O Evangelho Encoberto, de David Dier, né? David W. Dier, louvado seja Deus. E aí a gente já falou alguns tópicos dentro do primeiro capítulo, e hoje é sobre o Evangelho Encoberto. Como eu disse, meus queridos, eu estou fazendo uma leitura do livro, e aí a gente vai falando alguns pontos a respeito daquilo que o autor do livro colocou, tá certo? Para o nosso crescimento espiritual, em nome de Jesus. Continuando, diz assim a palavra, aqui que está escrito no livro. O Evangelho do Perdão. Um exemplo de diluição do Evangelho é o que chamarei de o Evangelho do Perdão. Um grande número de cristãos pensa que o principal propósito da vinda de Jesus à Terra foi para nos perdoar. Veja que ele começa aqui, nessas duas frases, né, ele vai falar sobre o que tem acontecido dentro da palavra, né? Ele diz que ele dá um exemplo de diluição do Evangelho, que as pessoas, elas pensam que o propósito de Jesus, da sua vinda ao mundo, foi para perdoar, né, as pessoas. Porque Jesus veio para nos perdoar. Mas aí ele vai dizer, né, ele vai falar depois o que é o verdadeiro propósito, né? Ora, veja bem, o entendimento deles em relação à obra de Jesus em nosso favor é resumida na palavra perdão. Contudo, é verdade que Jesus pode nos perdoar. Esta é uma parte genuína do Evangelho. Veja, ele concorda que Jesus veio também para nos perdoar. E é uma parte genuína, é verdade. Jesus, ele perdoa os pecados do homem. Quando o homem se arrepende, reconhece que é pecador e confessa a Deus os seus pecados. Isso é verdade. Aí veja bem, de forma alguma este autor gostaria de menosprezar a bênção maravilhosa de ser perdoado por Deus. Mas esta é apenas uma parte da mensagem de Jesus. E, como vamos ver, este não foi o foco ou o propósito principal do que Jesus veio fazer. Ou seja, o que ele está dizendo? Que isso aqui, que o perdão não foi o primordial, né? Mas que existe um propósito muito além do que só o perdão apenas. E é isso que a gente vai entender neste livro. E com a Bíblia também, né?
Quando o anjo do Senhor apareceu a José, falando com ele acerca do plano de Deus para a criança no ventre de Maria, ele disse: José, filho de Davi, não temas de receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus capítulo 1, verso 20 e 21, na MVI. Veja bem, então aqui o autor ele está nos dizendo que o propósito aqui primordial é o que? Jesus ele veio com o propósito de salvar quem? O povo dele, Israel, de quê? Dos seus pecados, né? De salvará, né? De salvar o povo dos seus pecados. Então, o propósito de Deus, o plano de Deus que Deus elaborou, não só para Israel, né? Porque Deus ele já tinha um propósito após a queda de Adão e Eva. Deus já sabia disso tudo, irmão. E ele já tinha um plano de salvação, de resgate para o ser humano. E aí, neste plano estava incluído que ele iria mandar o seu filho ao mundo para nos salvar. Então Jesus ele nasce, né, do Espírito Santo e Maria, ele cresce, e o objetivo do nosso Senhor Jesus Cristo é salvar o seu povo dos seus pecados. Mas não só o seu povo, mas todo aquele que vai até ele e reconhece que é pecador, pede perdão, ele vai receber de Jesus a salvação dos seus pecados. Aleluia. Veja o que diz mais. Agora, se você pensa sobre isso em uma mensagem diferente de perdão, o anjo disse que ele perdoaria os pecados de seu povo. Aqui ouvimos que Jesus salvaria ou libertaria seu povo de seus próprios pecados. Perdoar é uma coisa, salvar é outra, entende? Aleluia. A pessoa somente perdoada irá provavelmente continuar pecando e, portanto, sempre precisará de mais perdão. A pessoa que foi liberta de seus pecados experimentou algo muito mais profundo. Esta pessoa efetivamente para de pecar. O evangelho do perdão parece presumir que os cristãos continuarão pecando e Jesus continuará perdoando até o dia que ele voltará, colocando um fim neste ciclo vicioso. Naquele dia, acredita-se, Jesus nos transformará num piscar de olhos e finalmente dará um fim aos nossos pecados. Ou seja, o que é que ele está dizendo? É que as pessoas que têm um entendimento que Jesus veio para perdoar, elas entendem que esse foi o propósito primordial, né, de Jesus, apenas perdoar. E que essas pessoas, por terem esse entendimento, elas então continuam pecando, e que Jesus, sempre quando elas continuarem pecando, né, Jesus vai sempre estar perdoando, né? Vai se tornar um ciclo vicioso, ou seja, esta pessoa não teve verdadeiramente uma mudança, uma transformação, pelo que o autor aqui está colocando. Mas eu quero dizer algo das minhas palavras, né? É que a salvação, esse processo de libertação, né? Essa questão da libertação, ela é um processo na vida de muitos. As pessoas vão progredindo dia após dia. Muitos vão deixando do vício do cigarro,
do álcool, a prostituição, a mentira, os palavrões, as coisas que não agradam a Deus. Às vezes a pessoa demora, né? É um processo. Tem outras pessoas que, quando confessa a Jesus e, de acordo com a palavra dele, confessa, se arrepende, né? Reconhece que é pecador e vai diante de Deus, essa pessoa, ela às vezes é transformada momentaneamente. E ela recebe a salvação e ela passa então a viver uma vida de santidade, porque é isso que acontece, irmão. A santidade é um processo, né? Louvado seja Deus. Para muitas pessoas, dia após dia, irmão, você vai, vou usar uma linguagem popular, você vai matando o leão dia após dia, né? Vai deixando de xingar palavrão, de mentir, de praticar coisas que não agradam a Deus, né? Aí tem ocasiões que é necessário um processo de jejum, processo de oração, né? De você sempre estar orando, estar ali nos pés do Senhor. É a ajuda do pastor ali para você se libertar, é a ajuda dos irmãos, né? Você diz para orar. É assim, irmão, é um processo, né? Aqui eu estou falando com as minhas palavras, mas aí o entender do livro para ele é que muitos filhos têm apenas Jesus como ele veio perdoar, mas Jesus veio para salvar o seu povo, salvar na condição de que libertar de quê? Da escravidão do pecado. O povo judeu tinha a ideia de que viria um rei como Davi, pegar da espada, ia libertar ele da escravidão romana, né, da opressão romana. Mas na verdade Jesus veio para salvar eles, libertar eles de quê? Da escravidão do pecado que aprisiona a alma do homem, né, o ser do homem. Muitos estão presos ainda, acorrentados, e muitas coisas que precisamos deixar para sermos verdadeiros adoradores, adorar a Deus em espírito e em verdade. Aleluia. O Evangelho do Perdão, aí as boas novas de salvação, por outro lado, é que Jesus pode realmente e vai nos libertar de quem e do que nós somos. Isto pode acontecer exatamente agora, hoje, através de segui-lo. Podemos estar sendo transformados em pessoas diferentes, pessoas que não pecam mais. Estas boas novas incluem a ideia de santificação, que significa tornar-se santo. Mas a santificação é um processo, como eu expliquei. Dia após dia você vai se limpando, né? Você confessou, aceitou, reconheceu que é pecador, chegou para Jesus e diz: Jesus, eu concordo com a tua palavra, eu concordo com o Senhor. Eu sou pecador e eu preciso do teu perdão. Me perdoa. E aí, meu irmão, você vai, quando você confessa para Deus os seus pecados, Ele vai te perdoar. E aí começa o processo de santificação. É você então fazer o quê? Se você vive na roda dos escarnecedores, naquela roda de pessoas que vivem praticando mal, vamos dizer assim, se você tem o hábito de fazer o mal às pessoas, você vai começar o quê? A deixar. Você já não vai mais fazer parte daquele grupinho, né? De estar ali, não, porque você quer o quê? Você confessou e agora entrou o processo de santificação. De todo dia você está ali aos pés do Senhor, trabalhando nesse processo, né? E é Ele quem vai nos santificar. E nós somos santificados, meu querido, é pela palavra e pela oração, amém? Louvado seja Deus. E diz assim, o conceito que o Evangelho do Perdão o conceito do Evangelho do Perdão é a principal verdade da mensagem bíblica e reforçado pela tradução de vários versículos no Novo Testamento. Por exemplo, em Mateus 26, 28, nós lemos na versão Almeida revisada e atualizada, porque isto é o meu sangue,
o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Muitas versões também falam algo similar. Como poderíamos compreender esta palavra remissão na mensagem da minha Bíblia, na nova versão King James, se lê perdão. Esta sentença foi pronunciada no auge do ministério de Jesus. Ele estava junto de seus 12 discípulos, começando o que se chama de a última ceia. Este, com certeza, foi o evento chave em sua vida. Pouco tempo antes de sua crucificação, através desta tradução, nos é deixada a impressão que o propósito principal de Jesus foi apenas nos dar o perdão. Mas a palavra grega traduzida aqui como remissão é alfesis, que significa liberar, libertação ou soltar da prisão. Somente por analogia poderia significar perdão. Certamente pode-se argumentar que remissão é uma possível e correta tradução, mas ela transmite fielmente o coração de Deus? Aí é uma pergunta que ele faz aqui, mas ela transmite fielmente o coração de Deus? O principal propósito do que Jesus veio trazer é mesmo o perdão? Ou nós deveríamos entender que ele veio para nos resgatar, soltar da prisão e nos libertar do pecado? Parece que não há dúvida de que a missão de Jesus foi realizada, uma libertação completa do pecado. À medida que progredimos neste texto, creio que você também compreenderá esta verdade. Desta forma, vemos que a palavra escolhida na tradução deste verso tem um impacto muito forte. E como compreenderemos o que está dito? Esta mesma palavra grega é repetida em Lucas 24, 47, onde lemos: e que em seu nome se pregasse o arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Amém? Querido, eu peço perdão aí devido ao barulho, certo? Eu estou aqui na sala, né? Então a rua é bem aqui de frente, aí passa os carros anunciando, fazendo suas propagandas, né, dos estabelecimentos comerciais. Então eu peço perdão aos irmãos por isso, entendeu? Louvado seja Deus. E mais uma vez, o momento quando isto foi proferido por nosso Senhor, apenas alguns minutos antes de sua ascensão aos céus. Faz-se desta afirmação uma das mais importantes de todas que Jesus pronunciou. Consequentemente, seguindo a tradução comum deste verso, muitos têm pregado energicamente o evangelho do perdão. Eles supõem que, como esta foi a última comunicação de Jesus a nós, aqui na terra, esta deve ser a principal verdade de sua mensagem. Mas essas são realmente as boas novas que Jesus veio trazer? Esta é a mensagem que, como supomos, deve ser pregada? Vamos imaginar por um momento um prisioneiro condenado a um longo tempo da cadeia. Então suponhamos que um dia alguém vem a ele e diz: olha, você está perdoado, mas não abre a cela onde ele está confinado e o deixa lá. Estou certo que prisioneiro fica feliz por ser perdoado, mas estou muito mais seguro que
ele ia preferir que alguém abrisse a porta e o deixasse sair. Ele desejaria ser liberto e não apenas perdoado. Precisamos ser livres dos nossos pecados e não apenas perdoados por tê-los feito. Qualquer salvação que não inclua-nos a resgatar daquilo que somos e do que fazemos é incompleta. Tal mensagem se mostra drasticamente impotente em resolver nossa maior necessidade. Qual é a maior necessidade do homem? É a salvação, meu querido. É ser liberto das amarras de Satanás. Muitas pessoas estão aí presas, irmãos, nas amarras do inimigo, no vício do álcool, das drogas, na marginalidade. É escrava, é um cavalo do inimigo. O inimigo usa essas pessoas, faz dela o que quiser. Estão ali presas como marionete, né? Elas não têm, liberdade, né? Elas não tomam decisão por si próprias. Elas são conduzidas pelo mal, porque as suas mentes estão cauterizadas, elas não conseguem raciocinar direito, elas não enxergam a verdade e elas então, muitas das vezes, aprisionadas, né? No mundo da escravidão do pecado, elas cometem pecado, aquilo que está no coração delas, o mal, porque elas não foram verdadeiramente libertas. Isso tem acontecido dentro de igreja. Muitos irmãos estão dentro das congregações, mas não são libertos, irmão. Não tem uma libertação, vive ainda praticando mal, vive ainda na marginalidade, né? Roubando, ainda aí corre para a igreja, pratica o mal, tenta se esconder, né? Atrás da Bíblia, mas quando sai, vai praticar o mal. Eu estava vendo, dentro do comentário, eu estava vendo um vídeo de um homem, né? Ele era pastor e ele residia em uma certa cidade, mas e pregava na igreja, né? Tal. E ele ia para outra cidade para matar as pessoas, né? É como se ele fosse um pistoleiro de aluguel. E ele ia lá e matava. E a polícia estava já monitorando este homem. E ele foi pego, irmão. Então veja, esse homem pregava a palavra, mas ele não estava vivendo. Ele não era liberto, irmão. Porque um verdadeiro cristão, um verdadeiro homem de Deus, mulher de Deus, irmão, ele não vai querer fazer o mal para o seu semelhante, ele não vai querer matar, ele não vai querer roubar, ele não vai querer, irmão, fazer coisas erradas, né? Porque o Espírito Santo já trabalhou na vida dele. Mas as pessoas que ainda estão presas, né, aprisionadas na garra de Satanás, elas praticam o mal, irmão. Muitas vidas, muitos homens de Deus estão aí presos na ganância, na cobiça, querendo sucesso, querendo aparecer, né? Querendo ser melhor do que os outros, né? E dentro disso, irmão, eu vou falar, eu vi uma pregação de um pastor famoso dizendo que Jesus tinha uma casa de praia, né? A ideia era o quê? Que os irmãos da igreja não podiam aceitar uma vida, vamos ver, uma vida simples, mas que tinha que desejar morar na praia, ter uma casa de praia, como se isso, irmão, fosse o principal do evangelho, né? Amém. Se você morar numa casa de praia, se Deus te deu isso, amém, glória a Deus, meu querido. Mas o importante é a salvação. Muitos aí estão aí enriquecendo, enchendo seus bolsos de dinheiro, suas contas bancárias, andando com seus carros maravilhosos, brindados, seus ternos caríssimos, né? Seus relógios caríssimos. Mas essas pessoas, irmão, será que são transformadas? Ou se tornaram avarentas? Porque a avareza é pecado, a cobiça é pecado, o orgulho é pecado. Se a gente não se tornar humilde, irmão, não tiver um coração humilde como o de uma criança, como iremos entrar no reino de Deus?
salvação. Perdão é uma coisa, salvação é outra. Entendamos isso. Aleluia. E aí veja o que diz. Aleluia. Também, no capítulo 5 do livro de Atos, o verso 31, muitas de nossas traduções reforçam para nós a ideia do evangelho do perdão. Lemos acerca do discurso de Pedro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Aqui, mais uma vez, encontramos a mesma palavra grega, que poderia ser melhor traduzida como libertação ou resgate dos pecados. Você percebe como o entendimento do tradutor aqui colore a mensagem? Você pode ver como o evangelho pode ser sutilmente diluído, deixando fora a ideia que nós podemos realmente ser livres do pecado. E outra vez, talvez gramaticamente falando, remissão ou perdão poderiam ser considerados como uma tradução correta, mas estaria transmitindo fielmente o que o autor estava dizendo? Refletiria a revelação verdadeira? Expressaria corretamente o que está no coração do Pai? Esta é a mensagem poderosa, transformadora de vida. O que Jesus veio trazer? Penso que não, diz o autor do livro, né? Uma coisa que reforça o entendimento do evangelho do perdão é a noção muito comum de uma vez que recebemos Jesus, todos os nossos pecados são perdoados. Os do passado, os do presente e mesmo aqueles do futuro. Esta ideia parece ser quase universal, aceita na igreja atual. No entanto, isso não é verdade. Certamente Jesus pode perdoar todos e qualquer pecado, mas o ensinamento que ele já o fez carece de um exame cuidadoso. Por exemplo, Jesus nos ensinou: mas se você não perdoar aos homens as suas ofensas, pecados, né? Também o Pai não lhe perdoará suas ofensas, pecados. Mateus 6,15. Como poderia ser possível que o nosso Pai não nos perdoaria se Jesus já nos perdoou? Isto não é lógico? Jesus também disse aos discípulos: se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Marcos 11:26. Como é possível que o pecado de alguém fosse retido se ele já estivesse sido perdoado por Jesus? Obviamente isso não pode ser verdade. A tradução popular de um verso em Colossenses é comumente usada para justificar esta doutrina. De tudo já foi perdoado. Na verdade, na versão Almeida revisada e atualizada, por exemplo, se lê: e a vós outros que estavas mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando-os todos os nossos delitos. Colossenses 2,13. Mas no texto grego, a palavra perdão não aparece, embora o perdão possa estar implícito, isso não é afirmado. Em vez disso, a palavra grega usada aqui, primeiramente, quer dizer conceder
como um favor ou ser gracioso. Podem significar resgatar. Então, este verso poderia ser traduzido: graciosamente nos resgatou por completo de nossos pecados. Você vê como este tipo de tradução é diferente? Você consegue compreender como esta mensagem é completamente diferente? Como mencionamos antes, ser resgatado do pecado é muito mais poderoso e completo do que simplesmente ter os pecados perdoados. Louvado seja Deus. Então, meus queridos, aí você vê, né, que o autor ele busca, né, referências, né, dentro do grego, da linguagem grega, né, da palavra, que perdão e salvação são coisas diferentes. E que as pessoas, né, os tradutores, eles colocam, eles mudaram a ideia principal do texto, né? E aí muitos irmãos, quando ouvem ou quando leem isso, eles têm a ideia de que Jesus veio apenas para perdoar os seus pecados. Mas na verdade, ele veio nos resgatar, né? Nos salvar. Jesus, o propósito primordial do Senhor, o plano primordial do Senhor, resgatar, salvar o homem dos seus delitos e dos seus pecados, trazer o homem à comunhão novamente com Deus. Aleluia. Esse foi o propósito primordial. Que a gente possa ter uma compreensão, né, quando estivermos lendo nossa Bíblia, e achar que o perdão é o principal, né? Mas buscar ter uma leitura correta, um entendimento correto, para que a gente não caia, né, no vício de estar pecando direto e estar sempre pedindo perdão. Pequei, vou pedir perdão. Pequei, vou pedir perdão. Porque aí vai se tornar um hábito, um vício, e a pessoa nunca vai ser liberta completamente, né? Porque ela acha que isso vai estar até Jesus voltar, e quando Jesus voltar, ela vai ser transformada, né? E ali ela vai deixar de pecar. Mas esse processo, irmão, já tem que começar no momento em que nós, reconhecendo que somos pecadores, confessando Jesus como nosso Salvador, buscando a nossa regeneração, no processo de salvação, de santificação, irmão. Que ele, como eu disse, ele é um processo, é todo dia, né? Eu não sou perfeito, você não é perfeito, nós estamos aqui lutando. E aí é que entra que a gente tem que estar o quê? Vigiando e orando, para não entrar em tentação. Jesus, novamente eu friso, né? Jesus disse, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Esta carne é fraca, meu querido. E nós temos que estar sempre em vigilância, né? Por isso que lá em Gálatas vai se falar da luta do espírito contra a carne, né? Esta luta constante em que nós vivemos neste mundo, né? Essa luta da nossa carne, que luta contra o nosso espírito, né? E o espírito contra a carne. Vamos aqui para Gálatas. Vou ler aqui para a gente. Aleluia. Porque é isso que acontece, meu querido. Há uma luta, né? Diz aqui, ó, Gálatas capítulo 5, aleluia, no verso 16, eu vou ler. Portanto, vos afirmo, vivei no Espírito, e de forma alguma satisfarei as vontades da carne. Porquanto a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Contudo, se sois guiado pelo Espírito Santo, Espírito de Deus, já não estáis subjugados pela lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza,
libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, invejas, embriaguez, orgia e tudo quanto se parece com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes. Os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Ou seja, essa é a vontade da carne, irmão. É praticar todas essas coisas aqui que eu citei. É levar o homem a praticar isso. Às vezes você foi liberto, entregou sua vida a Jesus, recebeu a salvação, tem lutado todo dia, mas você ainda, às vezes, recai em algo. Existe essa luta, né? Essa oposição da carne contra o espírito. E essas são as obras da carne, irmão. E nós temos que lutar todo dia. Eu luto. Acredito que outras pessoas lutam, porque não existe perfeição no homem. E é todo dia negando-se a si mesmo. Então, nós temos que nos entregar, irmão, à obra de Deus. Quanto mais atarefado nós estivermos na obra de Deus, nossa mente não vai ser oficina do inimigo. Porque a gente vai estar sempre fazendo a obra de Deus, trabalhando na obra de Deus, né? Orando, lendo a palavra, evangelizando. Nós temos que nos ocupar nisso, irmão. E aí, quando nós nos ocupamos nisso, essas coisas aqui vão morrendo, vão se indo, né? Aos poucos. E qual é, aleluia, a obra do Espírito? O fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, felicidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. E os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e os seus desejos. Então, é uma luta diária, né, irmão? É uma luta diária que nós passamos, para que a gente não venha estar recaindo, né? Por isso, a gente tem que orar, a gente tem que buscar a presença de Deus. Jesus teve um propósito maior, que é a salvação da humanidade. Não apenas o perdão, mas a salvação. Perdão, a gente vai ficar... Eu entendo o que o autor estava falando. Na verdade, ele está dizendo que aqueles que ainda não verdadeiramente, né? Porque uma pessoa que vive na prática, ela ainda não se libertou totalmente, irmão. Ela está no processo de santificação. Muitos estão assim, irmão, dentro da igreja. Tem gente dentro da igreja que ainda fuma, que ainda bebe, que ainda mente, que ainda gosta de passar a perna nos outros, infelizmente, mas não é para ser assim. Entendeu? Tem que buscar a transformação de Deus, orar, pedir a Deus misericórdia. Senhor, não consigo sozinho, me ajuda, me liberta. E é Jesus quem liberta, irmão, não é o homem, não é o pastor, é Jesus através da palavra, porque a palavra confronta comigo e com você, é um espelho, ela vai mostrar quem nós somos, amém? E aí, irmão, fica esse ponto, né, que a gente acabou de falar, essa questão da diluição, né? Aqui ele usou o quê? A diluição do perdão. As pessoas diluem a palavra perdão como se Jesus viesse só perdoar, mas Jesus veio com um propósito maior, que foi salvar o homem. Não apenas perdoar, mas salvar. Ele perdoa e ele salva. Mas o propósito maior é a salvação. E aí, meus queridos, um outro tópico que a gente vai deixar para uma próxima aula é o sangue de Jesus. É através do sangue, meu irmão.
A palavra de Deus diz que sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Através do sangue de Jesus, nós somos o quê? Os nossos pecados foram tirados. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, nos limpa, né? E aí a gente vai entrar nesse tópico amanhã. A gente vai falar sobre isso. A gente vai ficar com essa parte de hoje, glória a Deus. E aí a gente tem dentro do capítulo 1 ainda o sangue de Jesus, libertos por resgate, tudo está perdoado. Dentro do capítulo 1. E aí a gente vai depois entrar no capítulo 2, a nova vida. Louvado seja Deus. Vamos orar, meus queridos, que esta leitura, né, essa explanação, sirva de edificação para a sua vida, para a minha vida, para as nossas vidas, que nós venhamos nos colocar mais na presença de Deus, venhamos orar mais, venhamos meditar mais na sua palavra, venhamos nos consagrar mais, jejuar, né? Fazer a obra de Deus mais. Não estou dizendo aqui que você tem que viver dentro da igreja, irmão. Eu sei que você tem seus compromissos, todos nós, né? Mas está sempre pensando nas coisas do alto, pensando sempre no reino de Deus. Nunca olhar para a direita, nem para a esquerda, nem para trás, mas para o alvo, para o autor e o consumador da minha e da sua fé, que é Jesus Cristo. Oh, glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus e Pai, damos graças por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por esta oportunidade de transmitir, Pai, de fazer a leitura deste livro aqui. Eu peço, Senhor, que possa edificar a vida de cada pessoa, em nome de Jesus, que alcance outras vidas, Senhor, que o Senhor venha destronar do coração deste homem, desta mulher, o eu, o velho homem, a velha natureza, em nome de Jesus, que o Senhor venha, Pai, salvar, libertar verdadeiramente cada um de nós, cada pessoa das amarras, das prisões espirituais, Deus. Em nome de Jesus, abençoa as famílias, abençoa os lares, em nome de Jesus, Pai. Assim eu te agradeço por esta oportunidade, em nome de Jesus. A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos e irmãs. Eu sou o Gilson do canal Comunidade dos Discípulos. Deixe o seu like, se inscreva no meu canal para a glória do nome de Jesus e me ajude a ganhar almas para o reino de Deus. Amém? E glória a Deus.